Olá, tudo bem? Sou José Machado, cirurgião pediátrico, e vamos hoje começar um canal no YouTube, quem diria? O bom do canal do YouTube é que a gente vai poder fazer uns vídeos um pouco mais longos, explicando com mais detalhes as doenças, as cirurgias e as condições que afetam as crianças. Inclusive, a gente vai conseguir responder também com mais detalhes e com mais precisão as perguntas que vocês tenham. Então, se vocês tiverem perguntas, algum comentário, podem deixar tanto por aqui, pelo YouTube, como pelo Instagram, que a gente vai acabar respondendo, ou com forma de mensagem, ou com a forma de um vídeo. O primeiro tema é um tema bastante recorrente no consultório, um tema que muitas mães têm dúvidas, muitas pediatras têm dúvidas. Eu queria deixar aqui só uma observação: a ideia desses vídeos não é só para as mães, mas também para algumas médicas, alguma comunidade médica, que tem algumas dúvidas, porque, querendo ou não, é uma especialidade um pouco esquecida durante a faculdade e durante a residência de cirurgia também. Esse primeiro tema é um tema de bastante relevância, vamos falar hoje um pouco sobre testículo não descido. Se você já percebeu, como mãe ou como pediatra, que alguma criança tem um testículo numa bolsa e não tem um testículo do outro lado, ou numa avaliação em algum momento tem um testículo, outro momento não tem um testículo, esse vídeo é para você. E é muito importante a avaliação de um especialista, a minha avaliação como cirurgião pediátrico, para poder avaliar se é um caso de uma cirurgia ou não. Normalmente, o testículo ele é formado intraabdominal, na topografia abaixo dos rins. E no período fetal, ou seja, ainda dentro da barriga da mãe, esse testículo vai descendo até ele se localizar na bolsa escrotal, tá certo? Tanto direito quanto esquerdo seguem esse caminho. E por vários motivos, seja ele hormonal, seja ele sindrômico, seja ele genético, o testículo pode parar no meio do caminho. Então, o testículo pode ficar dentro da barriga, intraabdominal, ou pode ficar entre o canal inguinal interno e o canal inguinal externo, que é na região inguinal, na virilha. Então, às vezes, você não sente o testículo na bolsa escrotal, que é o local que ele tem que ficar, mas ele pode ficar na virilha. Ah, doutor, meu filho nasceu, ele não tinha um testículo e depois ele apareceu o testículo na bolsa. É normal? É normal. Normalmente a criança tem entre 6 e 9 meses de idade para o testículo descer para a bolsa. E depois ele já começa a ter algum prejuízo. Por quê? Porque o local do testículo é na bolsa escrotal. Se o testículo não está na bolsa escrotal, ele vai ter algum prejuízo. Seja ele por muita produção, ou seja, o testículo pode acabar sendo hiperestimulado e evoluindo para um tumor testicular, que é o que a gente não quer, que é o que a gente mais evita, que é o principal foco da cirurgia, evitar que malignize, que vire um tumor, ou o testículo pode evoluir e sumir, ou seja, perde sua função hormonal. Toda a parte de testosterona, toda a parte hormonal, toda a parte reprodutiva, ele acaba se perdendo. Pode acontecer em um testículo só, unilateral, como pode acontecer nos dois lados. Então, um diagnóstico precoce, a mãe perceber, a pediatra perceber e encaminhar para o cirurgião pediátrico, quanto mais cedo possível, ou seja, lá por volta de uns 6 meses de idade, melhor para a criança, porque a gente consegue programar a cirurgia e a gente consegue fazer o melhor para o paciente para que esse testículo vingue, vamos dizer assim, para que esse testículo evolua bem. Existem alguns tipos de testículos não descidos. Tem aquele testículo que você não sente, ou seja, não some, não aparece no ultrassom, você palpando no exame físico, seja o pediatra, seja outro cirurgião, não aparece, ou seja, o testículo pode estar intraabdominal. Tem aquele testículo que tá no canal inguinal, ou seja, tá na virilha, quase lá. Tem aquele testículo que a mãe diz: ai, doutor, mas quando às vezes eu acho que tá lá na bolsa, quando vai ver no outro dia não tá, eu não sei se tá ou se não tá, que é o que a gente chama de testículo retrátil. Em alguns casos, o testículo retrátil vai precisar de cirurgia. E tem aquele testículo que se perdeu completamente no caminho e tá em um lugar totalmente aleatório, por exemplo, na coxa. É bem mais raro isso acontecer, mas é uma coisa que pode acontecer e precisa que um cirurgião pediátrico avalie e veja se precisa ou não de cirurgia. Cada testículo, cada local que esse testículo vai estar, seja dentro da barriga, seja no canal inguinal, seja no testículo retrátil, vai precisar de uma cirurgia diferente, vai ter uma evolução diferente, um prognóstico diferente. É importante a gente entender isso. Isso eu sempre falo para as mães que vão comigo no consultório, quanto mais cedo, melhor. Então, quando a mãe chega nos 6 meses de idade, a criança com 6 meses de idade, eu aviso, a gente tem que avisar como é a evolução, como é a cirurgia, como vai ser o pós-operatório. Meus pacientes, eu sempre passo meu WhatsApp, que a mãe às vezes tem alguma dúvida, fica com dúvida de quando tirar o curativo, fica com dúvida de remédio. Então, é muito importante essa comunicação, ter uma comunicação perto, estar sempre
sempre presente, entendeu? Pra mãe se sentir mais tranquila. Quando o testículo tá intraabdominal, ou seja, dentro da barriga, a gente vai precisar de uma cirurgia por vídeo. Ah, doutor, faz algum exame antes? Não precisa. Por quê? Porque o único exame que vai me dar certeza que tem um testículo dentro da barriga é uma ressonância. Ressonância é um exame que demora mais ou menos uns 15 minutos, meia hora, uma criança parada. Então imagine uma criança de 6 meses, 1 ano de idade, em um tubo de ressonância, numa sala fria, parada. Não acontece, concorda? Ela vai precisar de uma anestesia. Então, se a criança vai precisar de uma anestesia geral para fazer um exame este que não vai fazer tratamento nenhum, é muito mais lógico, muito mais sensato, muito mais de bom senso a gente colocar a criança no centro cirúrgico, a gente passa uma câmerazinha pelo umbigo, faz um corte de 5 milímetros, passa uma câmera pelo umbigo e olha se tem ou não testículo, se o testículo tá dentro da barriga ou não. Porque se o seu testículo estiver dentro da barriga, com essa mesma anestesia, com esse mesmo tempo de jejum, com esse mesmo dia, eu já consigo fazer a cirurgia de tratamento desse testículo, entendeu? Existem várias cirurgias para resolver isso. E quanto mais alto o testículo, por exemplo, imagine, o testículo tem um vaso, certo? Que vai chegar até ele e vai nutrir esse órgão. Então, se o vaso tiver comprimento suficiente para eu colocar a bolinha do seu filho no saco, a gente já faz isso de uma vez só. Agora, se o vaso não tiver comprimento suficiente, ele vai precisar de 2 cirurgias. A gente sabe que é desgastante para a família, é desgastante para a mãe fazer 2 cirurgias, fazer 2 procedimentos, mas existem alguns casos que não tem como descer de uma vez só. O melhor para o seu filho, o melhor para o testículo, o melhor para a criança é fazer 2 cirurgias. Então, um protocolo, que a gente faz o primeiro tempo e o segundo tempo, e acaba precisando fazer as 2 cirurgias. Então, mas existe essa possibilidade intraabdominal, ou seja, o testículo dentro da barriga, em fazer uma cirurgia só ou 2 cirurgias. Por vídeo. Nesse caso, precisa ser por vídeo. Então, a gente passa uma câmera pelo umbigo, faz um cortezinho lá no pé da barriga, também de 5 milímetros, e faz a cirurgia. No outro caso, o testículo tá na virilha, a gente normalmente é uma cirurgia só, a gente faz um corte na virilha, um corte no saquinho, e coloca o testículo no lugar. O testículo retrátil é sempre uma dúvida bastante comum, se precisa operar ou não. Então, no consultório, a gente sempre faz o exame físico, a gente sempre examina, e vê a dificuldade que tem de descer testículo pro saco escrotal. Quanto mais difícil descer, provavelmente vai precisar de cirurgia. O que eu quero deixar claro, o que eu quero apontar aqui é que em nenhum momento eu falei em exame, percebe? Em nenhum momento eu falei de ultrassom, em nenhum momento eu falei que precisa de tomografia, em nenhum momento eu falei que precisa de nenhum exame. Por quê? Porque a gente olhar, a gente examinar, a gente sentir, o exame físico é o melhor de todos. Eu ver com os meus olhos, com as minhas mãos, examinar seu filho, examinar a criança é o melhor exame, a melhor maneira de dar a conduta cirúrgica ou não para essa criança e qual a cirurgia vai ser. O pós-operatório. Eu sempre me preocupo bastante com o pós-operatório. Por quê? Porque mais do que a criança, a mãe fica bastante ansiosa, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. É o que eu sempre falo. Às vezes a mãe sofre mais do que a própria criança, porque a criança não sabe o que vai acontecer. Ela acha que vai no hospital e vai voltar e tudo bem. A mãe fica ansiosa com a anestesia, a mãe fica ansiosa com a cirurgia e eu sempre tento acalmar. Eu tenho uma equipe que está sempre preparada, então anestesista é um anestesista que faz criança, que só faz criança. A gente opera em um hospital pediátrico que tem suporte pediátrico. Eu opero sempre com algum auxiliar, cirurgião pediátrico também, então sempre a gente tem uma equipe pediátrica, é uma equipe tanto de enfermagem, quanto anestesista, quanto cirurgião, que está acostumada a fazer apenas criança em um hospital com todo o suporte para o seu filho, para minimizar qualquer risco que a cirurgia possa ter. Uma cirurgia tem risco? Bom, tudo tem risco na vida. Atravessar a rua tem risco. E o que é que a gente faz? A gente olha para os 2 lados, a gente atravessa na faixa, a gente espera o sinal ficar vermelho. É a mesma coisa com a cirurgia. A gente tenta minimizar o risco de todas as maneiras. Então, o anestesista é um anestesista pediátrico, um hospital que tem suporte. Eu só opero criança, eu sou especialista em operar criança. A gente sempre tenta diminuir os riscos. E no pós-operatório, também estou sempre presente, bastante junto com a mãe. Passo meu WhatsApp pessoal, a mãe me liga, me manda foto, pergunta, doutor, posso tirar o curativo? É assim, assim, assado. A gente marca retorno cirúrgico. Ah, não tô seguro, quero ir para outro retorno. Pode marcar, não tem problema nenhum. A gente sempre tenta deixar a mãe e a criança na situação mais confortável possível para ter segurança. É extremamente importante a mãe estar segura do procedimento, saber o que vai acontecer, tanto antes quanto depois, para poder transmitir essa segurança para a criança poder estar segura e para a criança poder entender mais ou menos o que vai acontecer. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, deixe seu comentário, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Instagram. Se gostou do vídeo, se quer tenha mais vídeos como esse, comece a seguir a gente no canal pra gente poder fazer mais vídeos e manter esse canal aberto. Muito obrigado.